Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Silene, estou responsável pela área de marketing e vendas aqui no CPQD. Muito obrigado a todos que nos assistem e sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa 9ª e última live da primeira série de lives que nós preparamos e estamos organizando com a participação de clientes, parceiros e autoridades. Lembrando que o nosso objetivo com essa primeira série é compartilharmos momentos de reflexões sobre o novo cotidiano, sob as perspectivas de tecnologia, segurança e inovação. A nossa live de hoje terá 1h15 de duração, e o tema é a transformação do agronegócio no pós-pandemia. Para conduzir esse papo com nossos ilustres convidados, eu chamo o Fabrício Lira. O Fabrício é nosso líder para a plataforma, o tema estratégico dentro do CPQD, que é o agronegócio inteligente. Fabrício, seja muito bem-vindo, uma excelente live para todos, e vamos lá, agora é com você, Fabrício. Obrigado, Silene. Boa tarde a todos. Bom, sou o Fabrício, o gestor do tema agronegócio inteligente no CPQD. A pandemia tem impactado a economia global de forma drástica, trazendo incertezas para vários setores e se refletindo em praticamente todas as cadeias produtivas. Durante este período de adversidades, o agronegócio brasileiro tem reagido positivamente, adotando cada vez mais as tecnologias digitais para manter a sua operação. No pós-pandemia, o setor deverá evoluir e se reinventar em algumas áreas para se adaptar ao novo cotidiano, com a transformação digital contribuindo para viabilizar inovações no modo de operar e de fazer negócios. Para falar sobre este tema, temos hoje conosco um time de peso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, que nos assiste neste momento, e também aos nossos convidados. Kleber Soares, diretor de inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Kleber. Chamamos o Anderson Pivolta, especialista em inovação da Sicredi. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês também e compartilhar um pouco de conhecimento. Boa tarde, Anderson. O José Augusto Tomé, CEO do Agitec Garage. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Fabrício. Boa tarde, Anderson, Kleber, prazer estar com vocês aqui. E o Sidney Correia Nobre, diretor executivo da Ernst Young. Boa tarde a todos, prazer estar com vocês aqui, Fabrício, Kleber, Anderson e Tomé. Bom, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de pedir a vocês que fizessem uma breve apresentação, começando pelo Kleber. Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar meus colegas aí, o nome do Sidney, do Tomé, do Anderson, agradecer a vocês que nos acompanham. Eu sou Kleber Soares, diretor de inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sou médico veterinário de carreira, sou do quadro da Embrapa e até recente eu era diretor executivo de inovação e tecnologia da Embrapa. É muito bom estar aqui, vamos em frente com essa importante live. Obrigado, Kleber. Agora, o Anderson. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite, Fabrício. Prazer estar compartilhando esse momento aí também com o Kleber, o Tomé e o Sidney. Eu atuo como especialista de inovação pelo Sicredi, sou responsável pela frente de Open Innovation no agronegócio. Estou há 15 anos aí atuando no mercado financeiro e temos esse grande desafio aí de estar acompanhando todas essas inovações que estão acontecendo no setor. Um prazer estar com vocês aí. Obrigado. Tomé? Boa tarde. Então, o pessoal me conhece como Tomé, eu sou engenheiro químico de formação. Sempre trabalhei com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Comecei minha carreira na startup de biotecnologia, depois passei 9 anos num centro de tecnologia canavieira aqui em Piracicaba. Foi assim que eu vim parar em Piracicaba. Fiz mestrado na Unicamp, mas sempre tive uma veia empreendedora e sempre gostei muito de gestão, né?
Foi quando, em 2011, eu comecei a acompanhar mais o movimento, estudar mais, acompanhar Open Innovation, inovação aberta no agro. Naquela época ninguém queria falar de inovação aberta no agro, mas isso foi evoluindo. A gente hoje montou o Tech Garage, um hub de inovação focado no agro, multi-stakeholder. Acho que a gente tá na fronteira aí do que hoje está ganhando uma força brutal, que é a inovação aberta, a interação com startups, com a academia, uma nova dinâmica da inovação. Obrigado, Tomé. Agora eu chamo o Sidney. Opa! Olá, eu sou Sidney Nobre, eu já estou com o agronegócio há uns 15 anos, estou há 11 anos na UI como diretor do grupo de supply chain e de agronegócio. É uma vertical que nós temos um grupo grande dentro do agro há muitos anos e cada vez mais investindo. A ideia é poder compartilhar com vocês algumas visões aqui, todo o trabalho que a gente tem aí junto com os colegas, aí, inclusive com o CPQD. Vamos nessa. Perfeito, obrigado, Sidney. Então, aproveito para lembrar aos que estão assistindo que as questões poderão ser colocadas no chat durante a transmissão no nosso canal do YouTube. Bom, nossa live, pessoal, está muito focada nessa temática, né, do agronegócio, como o agronegócio tem se portado durante essa pandemia e as perspectivas de futuro, né? Temos observado que o agronegócio brasileiro não parou durante a pandemia, mesmo com a grande incerteza na economia e preocupações com a saúde dos consumidores e da sua força de trabalho. O setor manteve o mercado interno abastecido e bateu recordes de exportações em alguns segmentos. Este novo cotidiano impõe mudanças e desafios para o setor, mas traz, ao mesmo tempo, oportunidades para acelerar movimentos inovadores e transformadores no campo. Como nos demais setores, as tecnologias digitais seguem fazendo a diferença, mas é no pós-pandemia que a transformação digital poderá ganhar ainda mais tração, abrindo espaço para inovações com potencial disruptivo. O alinhamento dos esforços dos diversos atores do agro no país, como o governo, produtores, centros de inovação, startups, dentre outros, será fundamental para potencializar estas oportunidades. Nesta live, vamos trazer a visão dos nossos convidados e promover a discussão nesses temas. No primeiro bloco, vamos abordar os efeitos da pandemia no agronegócio brasileiro durante este período inicial da crise. Traçando um panorama geral, dados do IPEA registraram um crescimento de 7% nas exportações do agronegócio no primeiro quadrimestre deste ano. E, por outro lado, apontam uma redução de 1,2% na projeção de crescimento do PIB do setor em 2020. Começando, então, com uma pergunta para o Kleber. Kleber, como a pandemia tem impactado o agronegócio brasileiro até o momento, na sua visão, considerando impactos positivos, negativos nos setores e diferentes perfis de produtores? Muito bom, muito boa pergunta, muito boa abordagem, Fabrício, para começarmos a aquecer a nossa live. Veja bem, de modo geral, né, essa pandemia tem impactado direto ou indiretamente todos os setores econômicos, e não só no Brasil, mas eu diria até dentro do panorama global, o mundo e todos os setores econômicos no mundo inteiro, né? Coincidentemente, bem recente, agora no final de julho, o Banco Mundial lançou um relatório sobre o impacto da pandemia, né, nos principais setores econômicos, em todos os grandes blocos econômicos, e os destaques estão associados a 3 grandes impactos. Primeiro, incremento, no sentido, infelizmente, negativo, da informalidade, ou seja, redução do emprego, na ordem global próxima aí de 25%. O segundo grande impacto negativo é o aumento ou incremento da pobreza, numa ordem global média, em algo em torno de 23%, e o terceiro, incremento negativo, no crescimento exatamente da fome, né, uma estimativa média global da ordem de 21%. Esses impactos também estão reverberando no Brasil, também estão acontecendo no Brasil. É claro, se nós compararmos o setor agrícola com outros setores econômicos, o impacto negativo para a agricultura brasileira foi demasiadamente menor, mas também não foi em tudo 100% positivo. Por quê?
É claro que o Brasil continuou, e nós avançamos muito em termos das grandes produções agrícolas, principalmente as produções comoditizadas, como soja, como carne, né? Fazendo um parênteses muito rápido, no setor de soja, nós temos um espaço muito grande ainda de oportunidade para continuar crescendo, da mesma forma no setor de carne. Agora, se nós pegarmos outros setores, como as monocrops, né? Exemplo de olerícolas, de frutas, folhosas, o setor ainda está em fase de ajustes, né? E, consequentemente, isso nos dá um grande aprendizado. O principal deles é a agricultura continua movendo o mundo, continua movendo o Brasil e vai continuar movendo. E o outro grande aprendizado é uma oportunidade ímpar para nós revermos o modelo de funcionamento das nossas cadeias produtivas agrícolas, né? E seguramente fortalecendo o desenvolvimento de cadeias de ciclo curto. São essas considerações iniciais, Fabrício. Excelente. Alguns dos colegas querem fazer um comentário? Se não, passamos à próxima questão, que é para o Sidney. Inclusive, abordando esse ponto colocado pelo Kleber, das cadeias produtivas. Sidney, analisando as cadeias produtivas do agro, quais têm sido os principais desafios neste período inicial da pandemia? Acho que ficou bastante evidente que a primeira preocupação desse momento aí de impacto é de realmente não deixar perder a sincronicidade e o planejamento dos processos da cadeia de logística. Então, os problemas de logística, abastecimento, transportes foram os mais exigidos aí, tanto do lado interno do Brasil, mas também com o lado de exportação, foram os que mais foram testados aqui dentro. Então, quem já estava com um processo mais refinado conseguiu passar bem por esse processo, mas quem não estava teve que realmente se adaptar e teve que rapidamente tomar ações aí de conexão e interação com os clientes. Acho que é o principal momento que esse primeiro momento de reação das cadeias. Perfeito. Agora tem uma questão para o Anderson, depois eu vou pedir que o Tomé complemente. Anderson, qual a sua visão sobre as mudanças e transformações já percebidas no setor? Você acredita que elas vieram para ficar? Bacana, Fabrício. A gente tem visto, né, se a gente fizer um recorte nos últimos 5 anos, o quanto as tecnologias começaram a chegar nesse setor, né, as tecnologias que, porventura, fizeram algumas transformações nos demais setores da economia, elas começaram a botar o pé no agronegócio brasileiro e mundial, né? E isso tentando trazer um pouco de soluções para ajudar os produtores nesses grandes desafios, né? Não só produtores, mas a cadeia do agronegócio como um todo, a poder ter mais assertividade e mais efetividade na produção, né? Utilizando dados, utilizando informações que ajudassem eles a tomar melhores decisões. E a gente viu aí nesses últimos 2, 3 anos o boom de soluções, né? Se a gente for olhar recentemente aí, no ano passado a gente tinha estudos que diziam que a gente tinha 350 agtechs atuando no Brasil. Recentemente, nos últimos estudos, já fala aí que esse número triplicou. Então, é um movimento que vem trazendo bons resultados, né? O produtor tem se aventurado, de certa forma, nesse estado aberto para adquirir, absorver, utilizar essas tecnologias, e isso trazendo valor para o produtor, de certa forma, acaba gerando aí a percepção de que é algo que ajuda ele nas suas atividades, e, obviamente, ajudando ele, certamente isso é algo que veio para ficar. A gente percebe aí cada vez mais produtores adotando, né? A gente vinha um movimento antes da pandemia e após a pandemia a gente vê outro movimento muito mais acelerado. Então, sem sombra de dúvidas, todas essas soluções que ajudam aí nas mais diversas etapas da atividade produtiva são soluções que vêm para ficar e com certeza deve acelerar um pouco mais aí nos próximos meses. Excelente. Tomé, você gostaria de complementar? Opa, tirar do mudo aqui. Não, muito bom, sim. Bom, acho que tem um ponto aí, né, que as mudanças que vieram para ficar, né, a gente está vendo algumas mudanças, a gente não pode, eu acho que é cedo para a gente falar que veio para ficar algumas mudanças que a gente está vendo, né. Se a gente pegar o comportamento humano, né, se construiu
ao longo de centenas e centenas. Não é 5 meses, que pode parecer muito, que muda, né? Acho que no início da pandemia ali, eu vi muitas pessoas falando, pô, esse negócio de home office está sendo produtivo. Hoje eu já estou vendo que tem muita gente que não aguenta mais, né? Assim, o ser humano é gregário, ele precisa se relacionar. Mas sem dúvida alguma, assim, veio para ficar essa abertura. As pessoas vão pensar 2 vezes na hora de fazer uma viagem, para fazer uma reunião. Então, isso potencializa muita coisa, né? Essa abertura aos canais digitais, né? Eu vou dar um exemplo muito interessante aqui de uma startup que tem no Hub, a OnFarm, que quando eles foram pensar como eles iriam entregar aquele produto, serviço que eles desenvolveram, que envolve ali um hardware, né? É um conceito de lab na box. Aí eles pensaram isso antes da pandemia. Como é que a gente vai levar isso? Poxa, será que eu vou ter que mandar entregar, ir lá, instalar, fazer o onboard? E aí eles tomaram a decisão que sim, o produtor, ele vai ter que ir lá, a gente vai ter que ir lá no produtor e fazer isso 1 a 1 e tal. Isso obviamente dificulta muito a escala da startup. Com a pandemia, eles pararam, não podia ir mais na fazenda, falaram assim, cara, vamos dar um jeito de fazer isso virtual, né, digital. E aí montaram vários vídeos, né, abordagem digital, e 80% dos clientes que já tinham comprado aceitaram fazer o onboard digital. Então eu falei, isso veio para ficar, porque ele não vai voltar a fazer para todo mundo uma instalação pessoalmente, isso aumenta muito o custo e dificulta a escalabilidade dele. Então esse tipo de comportamento, ele veio para ficar, as pessoas vão pensar 2 vezes, o produtor, não só o produtor, como outros atores da cadeia, estão mais abertos, e muita coisa vai acontecer dessa forma, né? Excelente, Tom. Bom, passando para o nosso segundo bloco, vamos explorar um pouco uma visão sobre as inovações tecnológicas que estão surgindo no setor, né, durante a pandemia. Então, só para contextualizar, uma pesquisa recente da Embrapa Sebrae Imp sobre a agricultura digital brasileira indica que as tecnologias digitais têm amplo potencial de expansão e adoção no Brasil. 84% dos agricultores brasileiros já utilizam ao menos uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção agrícola. Porém, o valor do investimento nessas soluções assusta 67% dos agricultores e a ausência de infraestrutura de conectividade é o maior entrave na agricultura digital para 61% dos entrevistados. Então, começando com a pergunta para o Kleber. Kleber, no contexto da inovação, como o nosso agronegócio vem reagindo à crise? Muito bem, Fabrício. Na minha visão, o agronegócio é um dos setores econômicos com maior capacidade de resiliência, né? Destarte aí todos os problemas, todas as dificuldades que estamos vivendo, todos nós, né, estamos vivendo por conta dessa pandemia. Nesse exato momento, eu estou na minha casa porque estou em teletrabalho, assim como vocês aí. E nós estamos tendo que se adaptar a esse novo momento. E o agronegócio tem se adaptado muito bem, devido à nossa alta capacidade de resiliência e adequação, né, conforme os fatores são postos ou vão acontecendo. E dentre os fatores que contribuem e que têm contribuído, claro, para o agronegócio se adaptar e lidar, né, com a crise da Covid-19 associada aí numa visão de inovação, eu queria destacar algum deles, né? Um deles tem a ver exatamente com esse ponto que você comentou aí, dessa pesquisa recém-feita pelo Sebrae e pela Embrapa, que foi a rápida a alavancagem da transformação digital que está acontecendo no campo, e vai ser cada vez mais célere, né? Mesmo antes desse último relatório, que foi soltado semana passada pelos colegas da Embrapa, liderado pelo Edson Wolff, que inclusive está baseado aí em Campinas, nós já sabíamos, em dados publicados pela Associação Brasileira de Marketing Rural, que no ano 2018, início do ano 2018, 94% dos nossos produtores rurais, 94% dos nossos produtores rurais possuíam, naquela época, celulares. E destes, 68% tinham smartphone. O que eu quero dizer com isso com essa crise, né, a alavancagem do dígito no agronegócio está se acelerando muito. É claro que nós precisamos avançar ainda com outros fatores, né, sob a forma de camada, principalmente com o fator conectividade. Um outro ponto que eu queria destacar, né, da capacidade de resiliência do produtor rural e do setor agrícola
diante dessa crise que nós estamos vivendo decorrente da pandemia da Covid-19, é um fator inerente ao componente externo, que diz respeito à demanda por alimento, né? Observem que todos os relatórios globais, está aí o exemplo que eu citei do Banco Mundial, a demanda global por alimento cresceu por conta dessa pandemia. Por quê? Porque alguns países, principalmente os países mais populosos, os países mais pobres, tiveram um declínio da sua produção de alimentos, né? Vide o exemplo, né, da demanda de alimento para a China, para a África, para o Oriente Médio. O último relatório da ONU, da Organização das Nações Unidas, revelou que entre os meses de maio e julho desse ano, nós tivemos um adicional de mais 130 milhões de pessoas numa situação de fome crônica no mundo. Ou seja, isso é um adicional sobre os atuais 823 milhões de pessoas. Nós vamos voltando a patamares de cerca de mais de 1 bilhão de pessoas passando fome. Consequentemente, isso demanda muito mais alimentos, demanda muito mais nutrição. E quem vai responder e que tem uma oportunidade ímpar de responder para isso, somos nós, né, do setor agrícola, especialmente do Brasil. Então, eu queria trazer apenas esses 2 pontos para balizar, né, e reforçar que destaque todos os problemas do setor agrícola, e o Brasil, né, o agronegócio brasileiro, tem se adaptado e saído muito bem nesse momento de crise derivada da Covid-19. Excelente. Obrigado, Kleber. Agora uma questão para o Anderson e para o Sidney. Como a tecnologia e a inovação têm ajudado o setor nesse momento? Bacana. Muito bom, Fabrício. Acho que pegando um pouco o gancho que o Kleber trouxe, né, da resiliência do setor, né, é um setor que ele sempre teve situações de crise, mas que sempre saiu muito mais fortalecido e conseguiu absorver o impacto, né. E nesse momento não foi diferente. Óbvio que um cenário totalmente adverso, né, uma crise que causou algum isolamento social, e isso impactou diretamente aí a capacidade produtiva do produtor e de geração de renda. E nesse momento a resiliência foi o que fortaleceu o setor, né? A gente viu várias iniciativas no intuito de, bom, já que não pode, né, ter contato presencial físico, como é que a gente pode utilizar o meio digital para fazer com que o produtor continuasse a sua atividade, né? Então, a gente teve iniciativas tanto do próprio produtor, utilizar os seus canais de conexão, redes sociais, WhatsApp, plataformas para comercialização de produtos. A gente teve iniciativas locais e regionais, né, de entidades públicas e privadas desenvolvendo plataformas para que o produtor pudesse utilizar. E outras tantas, né, que sempre olhando como produtor, como manter o produtor na sua atividade quando esse impacto chegar, né? Então, como é que eu ajudo o produtor a ter condição de planejar sua lavoura, a ter condição de comprar seu insumo para fazer a sua lavoura, mesmo remotamente, né, para comercializar. E eu acho que isso, essa união, essa cooperação entre as partes, né, e a cadeia do agronegócio foi algo que, de certa forma, gerou esse valor e minimizou um pouco desse impacto, né, na atividade do produtor e fez com que ele continuasse aí produzindo e fazendo a geração de renda na propriedade. Muito bom. Posso complementar? Claro, por favor, sim. Sim, nós na Ernst Young já dividimos há algum tempo o que a gente chama em 3 momentos, né? O que a gente chama de now, que é o que a gente está vivendo agora, o next, que vai acontecer logo em seguida a esse momento aí da pandemia, e o que a gente vai ver depois, é o beyond, que a gente vai ver lá na frente, é o que vai perpetuar. Então, são 3 momentos que a gente olha, e a gente divide isso também em 3 grandes pilares, né? Que é a visão do modelo e do negócio, os habilitadores digitais, e o que a gente chama de tecnologia ou sustentabilidade desses modelos, né? Hoje, o que a gente tem visto, as principais necessidades que a gente tem notado a gente precisa ter o controle, planejamento, automação de dados, automação e coleta, né, informação do campo, e aí entram alguns pilares para falar o que o Kleber comentou. Assim, o grande ponto que o Brasil tem, a gente teve 5% de aumento em geral de produtividade em relação ao ano passado, é um driver de produtividade do agronegócio. Então, a gente tem que realmente ter muita informação do campo, muita informação para poder ter essa performance. Então, hoje, mais de 60% está na informação no campo e uma outra parte na indústria,
Mas se a gente não tiver dados, e para isso eu preciso ter conectividade para fazer análise, planejamento, modelos de plantio, e como é que vai ser a performance futura, isso fica muito difícil de você executar. Então, acho que o grande ponto que a gente tem que ter é realmente trabalhar bem esses dados. As grandes fazendas, os grandes agricultores já têm uma boa visão disso, os médios e pequenos estão bastante prejudicados em relação a isso. E aí, acho que os pontos que a gente tem aí, a inovação que está chegando, a gente está trabalhando muito fortemente com as soluções de analytics e informações de coleta no campo. Acho que o grande momento que a gente está fazendo hoje é de aproveitar bem esses dados para trazer essas informações, analisar e planejar. Depois, quando a gente for evoluir na discussão, a gente vai falar o que vem mais para frente, mas hoje a grande palavra é foco na produtividade, trabalhar bem com os dados, planejar bem esses trabalhos. Excelente. Obrigado, Anderson e Sidney. Bom, agora uma questão para o Tomé, né, ligado ao mundo das startups, né? Como as startups do agronegócio estão atuando na crise? Que oportunidades estão explorando na sua visão? Fabrício, muito boa pergunta. No início, né, assim, logo que começou isso tudo, a gente viu alguns impactos, eu diria que não foram tantos, né, mas se pegar, muitas startups relataram uma paralisação nas negociações dos novos contratos que já estavam em andamento. Então, porque no primeiro momento todo mundo, opa, peraí, vamos parar aqui, ver o que está acontecendo, como está acontecendo e replanejar, né? Então, muitos que estavam com contratos para iniciar sofreram um pouco, aqueles que já tinham contrato continuaram. Hoje mesmo eu estava conversando com um empreendedor aqui e falei, como é que tá? Ele falou, cara, eu tinha um teste para começar com 20 pilotos, projeto PIP aprovado e tal, e os componentes, né, o hardware vindo da China, atrasou 3 meses. Então, às vezes a gente olha e fala, poxa, teve impacto, para uma startup 3 meses é bastante coisa, ela precisava ter esse material, mas paciência. Então, impactos como esse, né, obviamente ali logo no início também de se reorganizar, engajar time para trabalhar home office e tal, mas toda essa adaptação para a startup termina sendo mais simples, né, times menores, startup é mais ágil mesmo e tal. Então, o que a gente viu quando a gente começou a conversar, realmente não teve tantos impactos negativos, e pelo contrário, né, como é que elas estão atuando? Estão atuando, né, da forma que estavam e se beneficiando dessa maior abertura para o dígito, como comentei, por exemplo, no caso da OnFarm. Mas o produtor em si, mais aberto, e as coisas continuam acontecendo, né? Algumas aberturas, né, janelas de oportunidade muito específicas pelo momento da crise, mas são questões pontuais, como o Anderson colocou aí, que várias iniciativas surgiram para ajudar o produtor. A gente mesmo aqui no Hub com a Baia e o Sicredi participou também de um desafio do Covid-19. A gente teve 20 startups sendo impulsionadas naquele momento, porque a gente entendeu que seria 20 startups que ajudaria o produtor naquele momento de crise, né? Então, obviamente, aquelas startups que têm um fit para isso, né, você fazer receituário digital, o cara, né, o agrônomo está impedido de ir na fazenda, se ele usa essa ferramenta, vai facilitar. Então, aquelas que tinham um fit muito grande para a realidade do isolamento, acho que se beneficiaram, né? Esse programa do Covid-19 com a Baia e Sicredi, por exemplo, deu acesso a 20 startups, a centenas e centenas de produtores, né? Então, janelas de oportunidade muito específicas para aquele momento. De forma geral, está se beneficiando da maior abertura do produtor ao acesso, ao contato digital, né? Excelente, Tomé. Bom, pessoal, então vamos agora para o próximo quadro, no próximo bloco, discutir um pouco, né, as visões de futuro, olhando para frente, né, quais são as visões, né, do setor no pós-pandemia sob a perspectiva da inovação e transformação digital, tá? Sabemos que a pandemia está acelerando algumas tendências tecnológicas que já existiam no agro, né, e está criando outras. Algumas vão permanecer, outras não, mas com certeza alguns impactos e tendências serão aceleradas e fortalecidas no pós-pandemia. Alguns exemplos, a gente tem aí aplicações, né, casos de uso envolvendo gestão remota, operação autônoma, e-commerce corporativo, a originação segura, crédito rural, ágil, desintermediação, economia de baixo contato.
Contudo, nesta jornada, desafios como conectividade, investimento em inovação e capacitação precisarão ser endereçados. Então, eu coloco aqui uma questão para todos nossos convidados, né? Olhando para o futuro, quais as principais tendências de inovação no agronegócio no pós-pandemia? Quais os desafios? Então, quem gostaria de começar? Eu posso começar. Eu queria trazer uma perspectiva, né, inclusive, de uma discussão que nós estamos fazendo no Ministério da Agricultura, sob a liderança da nossa ministra Tereza Cristina, para esse olhar desse momento aí de tendências, de oportunidades, que, claro, está conectado com o desafio do agro brasileiro. Em cima de cinco drivers, rapidamente, Fabrício. O primeiro deles tem a ver com sustentabilidade, né? Sustentabilidade sempre foi um driver, uma tendência importante. A crise da Covid-19 tem fortalecido esse driver, principalmente numa lógica do que a Organização Mundial de Saúde tem cunhado aí, que é o conceito de One World, One Health, ou seja, um único mundo, uma única saúde, onde o componente de sustentabilidade associado tanto a carbono, quanto água, quanto eficiência em produção, vai ser um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade para o agro brasileiro. O segundo drive tem a ver com segurança alimentar. Né, como eu falei aí, né, todos os indicadores estão mostrando, né, um incremento da insegurança alimentar no mundo, né, de modo geral. Infelizmente, isso é uma realidade, principalmente nos países pobres, nos países mais populosos, né, e o agro tem um desafio de suprir, né, e diminuir esse déficit de segurança alimentar. O terceiro tem a ver com segurança do alimento. Né? A pandemia da Covid-19 está fazendo com que nós, consumidores, nós, seres humanos, tenhamos uma relação completamente diferente do alimento que nós tínhamos há poucos meses atrás. Principalmente no aspecto, nós chamamos de fatores intrínsecos, né, como marmoreio, suculência, sabor, aparência, textura do alimento, como extrínseco, né, como a própria aparência, a embalagem, a distribuição, a forma como nós temos acesso a esse alimento. E aqui o princípio é aquele velho princípio que a gente costuma usar na pecuária, né? Saúde entra pela boca. Né? E segurança alimentar, segurança do alimento vai ser um driver super importante. Até porque, né, vários think tanks já têm revelado aí que com essa pandemia, a partir de 2023 a 2025, nós teremos, muito provavelmente, um déficit nutricional no mundo da ordem de pelo menos 514 trilhões de quilocalorias. O outro drive tem a ver com digital, né, como de certa forma o Tomé perpassou, né, o digital no sentido lato, né, não só na lógica da agricultura digital, mas a transformação digital e o digital na agricultura como um todo veio para ficar, né? A pandemia acelerou esse processo, vai acelerar cada vez mais, desde uma simples anotação, até passando pela conectividade, pelo uso de sensores, pelo uso de blockchain, e numa visão contemporânea até de computação holográfica. A computação holográfica está vindo para ficar. E o último drive, muito rapidamente, é o drive de humanidade colado com a sociedade. A grande pergunta que a sociedade nos faz é: por que nós estamos aqui? De qualquer atividade econômica. Qual é a relevância do agro, né, se por trás de tudo isso nós não tivermos saúde, não tivermos humanidade, não demos uma contribuição sólida para a sociedade? Então, são esses pontos que eu queria trazer aí para reflexão. Excelente, Kleber. Posso complementar, Fabrício? Por favor. Excelente, muito bem colocado esses pilares. Assim, acho que o que a gente agora comentando naquela linha do Next, né, que é o que vai vir em seguida, acho que colocando pelos pilares aí de sustentabilidade, o próximo driver, o primeiro driver atual é o de produtividade, né, que a gente já está trabalhando fortemente. O próximo driver de sustentabilidade, no que a gente chama de tecnologia e sustentabilidade, ele vai ser muito relevante. Então, as próprias organizações, os países vão ficar muito mais controlados em cima disso. E aí vem uma demanda que já estava inerente aos processos financeiros, que é o blockchain, que vai vir para ficar, e todos os mecanismos de formalização. Então, todo o processo ele vai ficar mais formal, mais controlado, e vai ser saudável isso aqui, para até ter essa segurança. Do ponto de vista de business operation, né, a gente vai sair do modelo individualista e vai para o modelo mais cooperado, um modelo mais colaborado. Até as soluções para o médio e pequeno agricultor,
ele não vai poder bancar isso por muito tempo, então ele vai para um modelo mais geral, onde a gente está falando de trabalhar com soluções compartilhadas, ou soluções as a service, ou até mesmo compartilhadas em nuvem, né? E modelos, falando de digital, né, a gente está falando aqui das próprias tecnologias de conectividade, que hoje são fechadas, são muito interessantes no 3G, 4G, vamos falar um pouquinho depois de 5G, mas as frequências abertas, até como o próprio CPQD trabalha, que são hoje limitadas aos grandes, elas vão ficar mais compartilhadas no futuro para os médios e pequenos, o que vai abrir a possibilidade de trabalhar com centrais de operação de agrícolas de uma forma compartilhada. Isso vai complementar esse terceiro pilar, muito legal. Excelente. Temos uma questão, considerando todo esse cenário, né, que foi colocado pelo Kleber, complementado pelo Sidney, olhando um pouco agora para a realidade dos pequenos e médios produtores do país, né, é uma pergunta para o Anderson. No cenário pós-pandemia, o que podemos esperar de inovação no mercado de crédito e seguro para os pequenos e médios produtores, dado aí essa tendência, inclusive, de fuga de capitais, né, alta volatilidade no mercado, como que o mercado de crédito está vendo, né, essa questão da pandemia e também talvez até um pouco do pós-pandemia, se há alguma mudança importante no radar, né, olhando para frente. Bacana, muito, muito boa pergunta, Fabrício. O que a gente tem percebido, né, eu acho que passando esse momento de pandemia, onde o próprio produtor teve a oportunidade de aproveitar ou conhecer um pouco mais da comodidade do digital, e pesquisas recentes, né, até saiu uma pesquisa recente da BCG, falando que após a pandemia, 45% dos produtores querem adotar novas tecnologias. Pesquisas recentes também da própria McKinsey com produtores, né, trouxe que 85% deles utilizam o WhatsApp diariamente. Então, a gente vê que, passado esse momento, o uso de novas tecnologias vai trazer um novo momento para o setor, né, como um todo. E na parte financeira não vai ser diferente. Obviamente, o produtor ele vai tá tendo um olhar muito mais de comodidade para conseguir fazer seu pedido de crédito, para conseguir buscar financiamento nas instituições financeiras. A gente mesmo, né, nesse momento aí, a gente está em pleno início de plano safra, né? O Sicredi tem mais de 24 bilhões de recursos sendo disponibilizados para os produtores, onde a maior parte dos recursos elas acabam sendo disponibilizadas nesse mês de julho e agosto, né? Então a gente está a pleno vapor com a nossa operação. E nesse momento de isolamento a gente também teve que se readequar, né? Então os projetos de digital que a gente tinha dentro de casa, que estavam andando, né, na sua velocidade pela priorização de projetos, a gente teve que acelerar e tentar trazer essa comodidade, esse conforto para o produtor, para que ele também conseguisse adotar, né, conseguisse ter acesso a recursos para fazer sua lavoura, sem precisar se deslocar até uma agência. Então, hoje a gente tem todo um processo aí onde o produtor faz o pedido de crédito através do seu projeto, né, e ele consegue fazer toda a solicitação, a assinatura do contrato, receber o recurso, sem precisar se deslocar até uma agência. Então, a partir dessa experiência que gera esse conforto, essa boa condição para o produtor, obviamente, a partir de agora, o costume, o hábito dele vai ser totalmente diferenciado, né? Ele vai preferir ter esse método do que precisar sair da sua propriedade de 10, 15 quilômetros longe da cidade para ir até uma agência. Então, isso a gente acredita que vai se fortalecer e mais players vão entrar cada vez mais nesse setor, e a gente chama as agri-fintechs, né? Então, a gente está observando que isso acontece e já está acontecendo, inclusive. Perfeito. Obrigado, Anderson. Nesse contexto, olhando ainda para o pós-pandemia, tem duas vertentes que se complementam, que são o papel dos ecossistemas de inovação e a reação das cadeias produtivas do setor. Então, aqui uma questão para o Tomé e para o Sidney. Observando o papel dos ecossistemas de inovação e as reações nas cadeias do setor, quais oportunidades de inovação destacaria no pós-pandemia? Vou começar aqui rapidão. Eu acho que para o ecossistema vai ser um momento fantástico, esse pós-pandemia, né? Na verdade, a gente já está sentindo isso. Né? A pandemia deixou muito evidente a necessidade de inovar.
né, de você ser mais ágil nas grandes empresas, né? Então, isso a gente vê muito do que está acontecendo no ecossistema, essa maturidade que o ecossistema está ganhando nos últimos 2, 3 anos, muito por conta das grandes empresas vindo, entendendo que o modelo de inovação é um modelo aberto, junto com o ecossistema. Então, com a vinda das empresas 2, 3 anos atrás, já percebendo isso, agora a pandemia mostrou que esse tal desse mundo VUCA, né, que a gente tem ouvido falar bastante, é real, está aqui, é a nossa realidade. Então, inovação, que já era um tema relevante, que é super relevante agora na agenda de qualquer executivo, né? Então, isso traz mais oportunidade para o ecossistema, essa rede começa a crescer ainda mais. E aí, o que eu estou percebendo? Essa abertura que eu comentei lá para o digital, amplia muito o nosso horizonte, né? Essa cultura de se conectar virtualmente. Por exemplo, agora no Logitech Meet a gente vai ter alguns painéis em inglês, né? Se conectando para conhecer ecossistemas de inovação em outras regiões do mundo. O envolvimento, e aí tem um item que eu destaco, que é o envolvimento do produtor. No pós-pandemia, a gente vai ver, né, já tem sinais acontecendo, que, obviamente, a gente sempre fala, né, vamos colocar o usuário no centro das discussões, no nosso caso, o produtor. Agora, com a pandemia, o produtor, né, com essa habilidade de se conectar online, e ele quer participar também da inovação, e ele tem essa chance única de um movimento de inovação mais distribuído, como a gente está vendo agora, dele ter mais relevância e ser além de somente um early adopter, que já é bastante coisa, mas ele pode participar desse processo de criação, está mais envolvido. Então a gente tem várias iniciativas que estão mostrando que cada vez mais o produtor vai estar nessa discussão, né? A gente fez agora uma chamada da TIM, por exemplo, que tem 4 grandes grupos participando, e vão participar muito mais fácil, rápido, porque vai ser tudo online. A gente tem aí uma iniciativa com a Baia, que é o Impulso Baia, 150 produtores, né, online, participando, conhecendo startups, se aproximando desse mundo. A gente mesmo está montando um programa chamado de Tech Guide for Farmers, que também boa parte dele vai acontecer virtual. Então, essa aproximação do produtor, que é fundamental e já estava acontecendo de alguns formatos, cara, ela vai ser alavancada muito, né? Imagina o impacto que isso pode ter, né? Você ter não só as startups, a academia, as grandes empresas, os produtores ativamente nesse ecossistema, né? Então, isso vai ser um ganho absurdo para o processo de inovação. Excelente, Tomé. Sidney? Não, legal, muito bom, Tomé. Eu acho que, complementando o lado que o Tomé comentou, além das soluções digitais que a gente já colocou aqui, acho que tem uma mudança de comportamento do modelo de operação. Então, as grandes já fazem esse modelo. O que vai ficar claro é que eu vou ter tecnologia e os médios e pequenos vão começar a ter acesso a essa tecnologia ou com soluções até de integradores, porque uma vez que eles não querem investir sozinhos nessa solução, vão abrir oportunidades para empresas integradoras trabalhar isso de uma forma compartilhada, quase que em condomínio, né? Então, isso vai viabilizar com que o médio e o pequeno tenham acesso a soluções que eles não tinham antigamente. Mesmo porque não adianta só você fazer o primeiro investimento, você tem que fazer isso de forma contínua. Então, um tema que era de preservar o dado, compartilhar essa informação, isso cai por terra, os modelos na nuvem estão cada vez mais fortes, né? E acho que o grande ponto não vai ser mais o digital em si, mas sim o compartilhamento e o modelo de operação que várias empresas vão chegar a poder oferecer para esses mercados. Então, acho que tem uma oportunidade de diminuir esse gap, até com o barateamento das soluções, mas também com a integração de novos players fazendo essa conexão entre os pequenos e médios para a comunidade do agronegócio. Acho que esse é o grande ponto que vai mudar o hábito de operação dessas organizações. Excelente, Sidney, obrigado. Bom, temos um quarto bloco na nossa live, onde agora o foco é discutirmos um pouco e trazermos ao conhecimento, né, do nosso público as iniciativas, oportunidades de projetos de inovação para apoiar a aceleração da transformação digital no pós-pandemia, né? Então, eu tenho uma questão aqui aberta para a discussão dos convidados, que iniciativas e oportunidades de projetos de inovação podem ser destacados visando incentivar a transformação digital do agronegócio no pós-pandemia.
Posso iniciar aqui? Por favor. Bom, o que a gente percebe, eu acho que aqui cabe destacar bem o ponto do papel das entidades privadas que têm uma capilaridade no setor, né? A gente vê, o Sidney trouxe isso, né, como algo que já está acontecendo, mas a gente vê que vai ser uma grande tendência e cada vez mais esse movimento para levar a tecnologia até o pequeno e o médio produtor, né? Hoje a gente sempre fala, né? A gente tem algumas barreiras, e obviamente conexão é uma delas, mas não adianta dar conexão para o produtor se ele não saber o que está surgindo de tecnologia e não poder conhecer essas tecnologias para utilizar no dia a dia. Então, acho que esse é um grande movimento que deve acontecer, né? Se a gente for olhar, segundo o último censo do IBGE, tem 5 milhões de propriedades no Brasil e com certeza mais de 70% aí está na mão de pequenos e médios produtores, né? Que é a grande massa produtiva do Brasil em quantidade, e esse cara ainda está distante do mundo de tecnologia. Então, acho que isso vai se fortalecer cada vez mais, tanto pelas entidades públicas e privadas, porque só assim a gente vai conseguir atingir esse público e fazer com que ele entre nesse mundo digital, de fato, e consiga usufruir de todo o valor que esse mundo tem a oferecer para eles. Então, trazendo uma visão do que a gente percebe e como a gente está operando, inclusive, né? Esse é o nosso objetivo por estar no ecossistema do agronegócio, de inovação, é tentar fazer que esses dois universos se conectem, o pequeno e o médio entre nesse jogo de tecnologia também. Fabrício, nessa linha de raciocínio do Anderson, eu queria complementar um pouco aqui de algumas iniciativas da esfera pública, sob liderança do Ministério da Agricultura e, claro, com a participação de vários parceiros aí, inclusive está aqui conosco um grande parceiro que é o Tomé aí do AGTech Garage, né? E dentre várias iniciativas, nós temos, por exemplo, a iniciativa aí junto com o Tomé, com outros ecossistemas aí do estado de São Paulo, de outras regiões do Brasil, que é a alavancagem de startups, ou de melhor dizendo, né, Tomé, da AGTechs, né, no Brasil, por meio de um movimento que nós estamos denominando de fortalecimento dos ecossistemas ou dos polos de inovação, né? Final do ano passado, eu não lembro mais se foi no final do ano passado ou no início desse ano, né, Tomé? Nós tivemos, o tempo passa tão rápido, não, foi no início desse ano, março, né? Nós tivemos aí em São Paulo, junto com o Tomé, alavancando aí mais uma nova rodada de uma iniciativa chamada Pontes para Inovação, numa parceria aí com vários ecossistemas, foi sediado aí pelo Tomé, de forma muito gentil, com a participação de fundos de investimento, grandes empresas, bancos, inclusive o Sicredi participou junto conosco também, dentre outras iniciativas, mas eu lembrei dessa porque, coincidentemente, né, quando nós começamos esse movimento de alavancagem e fortalecimento dos ecossistemas para o agro, em 2017, né, eu recordo muito bem que uma das startups, na época era startup, né, que participou e foi vencedora, foi a Gira. E eu me lembrei disso porque no dia de ontem, o Grupo Santander anunciou que comprou 80% das operações da Gira, e eu me senti assim, Tomé, super orgulhoso, assim como vocês, né? Você que participa aí desse movimento. Nós sabemos que no horizonte de tempo tão curto, em menos de 3 anos, né, nós teremos muito provavelmente nosso primeiro unicórnio do agro, 100% brasileira, que nasceu, inclusive, num arranjo aí que o pessoal de São Paulo participou fortemente, sendo adquirido por uma big company, que é o Grupo Santander. Dentre outras iniciativas, o Ministério da Agricultura também está fazendo um movimento aí, muito em breve, vocês tomaram conhecimento de uma plataforma de conectividade para o agro. Fizemos uma parceria junto com a Exalc para mapear exatamente o que o Anderson comentou nesse vazio de iluminação ou de radiação de conexão para o agronegócio brasileiro. Já temos esse mapeamento muito bem feito, numa parceria com a Frente Parlamentar do Agro. Muito provavelmente nós vamos lançar, junto com a MCTI, também algumas frentes de fomento e outras iniciativas com o próprio Radar Agritech, né, onde nós mapeamos em 2019 e demos um salto aí positivo entre 2018 e 2019, saltamos de cerca de 400 agritechs para, em 2019, 1.125. Nossa expectativa, já estamos iniciando os trabalhos aí para poder retomar esse mapeamento e, com isso, subsidiar a alavancagem dessas startups. A nossa expectativa esse ano é chegarmos aí a algo em torno de 2.000 startups, mais ou menos 200, porque o movimento está muito intenso. Está muito intenso. Dentre outras ações, né, ainda nesse mês de agosto, já antecipo para vocês, muito provavelmente, na última semana de agosto, nós vamos lançar em parceria com o MCTI agora, né,
o MCTI, com o Ministério da Economia e sob a liderança da BDI, um edital dedicado para alavancagem de pilotos de ações digitais para o agronegócio, né, com recurso a fundo perdido. Fiquem atentos, né, esse edital vai ser extremamente competitivo, com projetos de bons vultos, né, para poder colocarmos aí modelos do tipo Farm Lab no campo, né, e pilotos para poder, quem sabe, surgirem novas startups. Eu complemento aqui o Kleber, essa parte final que ele comentou aí dos pilotos, isso é muito relevante, principalmente quando eles são usados, lá fora o pessoal usa muito o conceito de flagship, né, de cara, esse aqui, tá testado, todos os números estão à vista, então assim, se você vai usar, não precisa entrar de novo numa fase de teste, tá aqui os dados, tá aqui o resultado, né, então vai com mais confiança, porque quando a gente fala de novos projetos de inovação, para mim, em conversas recentes, caiu a ficha, ficou claro que a gente tem que aumentar a nossa capacidade de absorver inovação. As inovações estão surgindo, mas se você está lá na ponta, e eu tive um exemplo claro de um grande grupo que falou para a gente, não, a gente faz inovação, a gente tem o projeto A, tem o projeto B e tem o projeto C. O C não funcionou muito bem esse ano, ele vai ser continuado ano que vem. Então, assim, cara, 2 projetos, 3 projetos, para a infinidade de oportunidades que a gente tem. Então, pergunta, como é que você se organiza, né, do ponto de vista de gestão de inovação, gestão de processos de inovação? Porque se a gente ficar testando de 3 em 3, não dá certo, a gente testa de 2 em 2 por ano, cara, como é que a gente acelera a tecnologia? Ou se um cara tivesse a oportunidade de testar 10, quando fosse testar não fosse sempre um parto, né, porque assim, ele comentou de 3 muito feliz, ele com certeza levou para o board dele e falou, eu tenho 3 projetos de inovação, cara, estamos fazendo a nossa parte. Não, eu acho que assim, estou quase lançando uma campanha 3 is not enough, tipo, 3 não é suficiente, gente, vamos subir essa média. Na média, a gente tem que testar muito mais, tem que estar habilitado a testar muito mais, né? Então, como a gente se estrutura, oportunidade de projetos tem um monte. Como a gente se estrutura para realmente criar um pipeline de projeto robusto, conseguir testar mais, assim, diretamente a gente acelera a adoção da tecnologia. Então, enquanto a gente acha assim, será que tem tecnologia? Hoje já tem tecnologia suficiente para ser testada, só que o cara está testando 1 por ano, 2 por ano. Acho que esse é o olhar que a gente tem que trazer, né? Como a gente... E esses experimentos, tudo que facilitar, né? Está validado, então não entra na fase de teste, entra na fase de adoção mais rápida. Projetos pré-competitivos, né? Onde conectividade é um exemplo, né? Por que um precisa fazer, o outro precisa fazer, e todo mundo começa do zero? Cara, vamos começar de algum nível superior junto, né? Acho que é isso que tem que ser fomentado, a gente vai colocar isso aqui na agenda de todo mundo que está junto com a gente aqui. Bom, pessoal, agradeço a todos os comentários, né? Temos aqui um próximo bloco, onde nós vamos agora ouvir algumas questões dos participantes, né, que enviaram para nós, seja na inscrição, seja aqui através do canal no YouTube, tá? Então, eu gostaria de encaminhar uma primeira pergunta, que veio da Ana de Andrade, que eu vou encaminhar inicialmente para o Sidney, né, que é o seguinte: na visão do grupo, qual a relevância e impacto do 5G para o agronegócio? Bem, legal, Ana. O 5G está chegando aí com grandes expectativas, tanto para o agronegócio, como para os grandes centros, né? Os grandes centros têm uma necessidade de alta densidade, onde você tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo, e no campo você tem uma grande necessidade de volume de dados, né? Você tem que ter uma malha, uma matriz muito bem conectada, e ter essas informações para o agronegócio, ter essas informações no campo, são vitais para você tomar decisão. Hoje, você tem uma busca por essa capilaridade, ter essa malha funcionando, e assim que a gente tiver esses dados funcionando com todos os dados de produção, monitoramento, suporte, tomada de decisão, vão ser fantásticos. Isso é muito importante. Não vai acontecer agora, até acontecendo em breve, a gente está falando de 2021, 2022, e enquanto não chega, a gente tem outras soluções que a gente já está usando,
as soluções do 3G, 4G, as frequências de 250 MHz, com o próprio CPQD já trabalhou, desenvolveu as plataformas, né, são uma realidade. Isso vai ajudar muito, porque vai diminuir muito o custo do dado em si, e vai viabilizar também as soluções de integração, toda a parte de monitoramento, tomada de decisão, da parte de controle de informações no campo, que a gente chama aí de torre de controle no campo, ou o COA, né, que é a Central de Operações Agrícolas, trabalhando de forma agnóstica de plataforma, né, não só com uma plataforma, e podendo tomar decisão. Então, o 5G vai mudar muito, vai acelerar muito esse processo, vai tornar muito mais democrático essa tomada de decisão e vai ajudar muito aqueles que ainda não têm condições de ter toda essa malha disponível aqui. Então, vai ser uma quebra de paradigma, e até lá a gente já tem algumas soluções que a gente consegue contornar. Dá para trabalhar assim, e a ideia é poder contar, como eu comentei antes, até com alguns integradores, alguns facilitadores para trazer com que esses dados do campo cheguem mais rápido aos gestores aí tanto das grandes organizações como das médias e das pequenas. Excelente, Sidney. Complementando que o 5G, ele vai ser uma tecnologia que a gente chama de transversal, né? Ela vai trazer impactos aí, não apenas no agronegócio, né, nas áreas rurais, em praticamente todos os setores da economia. O CPQD, né, vem trabalhando bastante nessa frente. A gente tem desenvolvido tecnologias 4G, né, em várias frequências. É um desafio importante a questão da conectividade no agronegócio, né? O 5G vem para contribuir, mas como até o Sidney citou, né, o Brasil está até sendo protagonista nessa questão da conectividade no campo, com algumas tecnologias nacionais já tomando forma, né, e outras tecnologias que complementam a infraestrutura pública disponível. Então, eu acho que o Brasil está avançando nessa questão da conectividade, mas o desafio é muito grande, existe muita área ainda a ser coberta, né? Então o 5G, sem dúvida, vai ser o elemento, eu não diria que vai ser a única tecnologia, a gente acredita muito que vai ser uma integração de tecnologias, né, para atender a questão da conectividade, mas sem dúvida vai ser um elemento fundamental. Indo para a próxima questão, temos aqui uma pergunta do César Augusto da Silva Bessa, que eu encaminho aqui para o Anderson. Tá? Então, como a utilização das informações geradas de Big Data podem impactar o pequeno produtor rural? Boa. Muito boa pergunta, César. Obrigado por ter mandado. Bom, eu acho que a gente tem alguns caminhos ainda, né? A gente tem uma expectativa de o que vai acontecer quando a gente chegar nesse tal Big Data, né? Porque se a gente for olhar, a grande massa de pequenos e médios produtores ainda não tem geração de dados suficientes para gerar um Big Data que devolva informação para ele, né? Então, a gente tem alguns grandes produtores que, de certa forma, hoje já tem uma condição na sua propriedade de ter ela totalmente conectada, máquinas gerando dados, sensores gerando dados, né, os operadores gerando dados, enfim, tudo isso gerando para ele informação, para ele ter uma gestão mais efetiva, tudo, obviamente, pela questão de ele ter uma condição financeira muito mais favorável para isso, e conectividade no campo, e para o pequeno e médio produtor ainda não, né? Então, a gente tem aí um caminho ainda, uma jornada para chegar nesse nível para o pequeno e médio produtor. O que a gente entende que vai ser o grande benefício para o pequeno e médio produtor a partir do momento que ele tiver essa estrutura de dados suficiente para gerar informação para ele? É tirar a simetria da informação, né? Esse produtor, ele ter a informação devolvida a partir dos dados gerados pela propriedade dele, pelas ações que ele realiza na propriedade dele, devolvendo para ele a informação onde ele possa tomar decisões mais assertivas em real time, né? Em tempo real, e ajudando ele a ter uma eficiência maior na sua atividade, e, consequentemente, com isso, né, reduzindo o custo de produção, tendo uma efetividade maior na aplicação de insumos defensivos, conseguindo ter também, né, toda uma geração de dados que possa ser consumido pelos agentes que estão na cadeia do agronegócio, e sejam agentes como instituições financeiras, revendas de insumos, distribuidores, as grandes indústrias químicas, que com esses dados podem, obviamente, conseguir monitorar e acompanhar melhor a atividade do produtor e tendo uma informação mais assertiva
para o que eles usam, né, tanto para a oferta de produtos, serviços, tanto para a oferta de crédito, financiamento. Então, olhando a grosso modo, olhando o montante, né, o benefício vai ser para ambos os agentes, né, o produtor, tendo toda essa informação que hoje ele não tem, né, hoje ele depende muito de apoio para a tomada de decisão, e esse apoio de tomada de decisão, por vezes, é subjetivo, porque não está baseado em dados. E para a indústria, né, ou para os demais agentes da cadeia, é ter esses dados também para tomar melhores decisões com relação ao que trabalhar com o produtor, o que ofertar, como ofertar. Então, a gente percebe que esse vai ser o grande benefício aí no futuro, quando tiver esse tal do Big Data para o pequeno e médio produtor. Excelente, Anderson, obrigado. Agora, uma questão do Ellison Salles, que eu faço aqui para o Kleber. Com essa chamada revolução da indústria 4.0, o agronegócio sofrerá impactos significativos? Fabrício, boa abordagem essa do Hélio, mas eu particularmente prefiro dizer que, e não gosto muito de nós emprestarmos esse termo 4.0, agro 4.0, do setor industrial. O agronegócio é tão pujante, é tão dinâmico, tão resiliente, ao mesmo tempo contemporâneo, que nós somos muito evolutivo, que eu arrisco a dizer que o nosso modelo e o impacto da transformação digital no agro é completamente diferente de outros setores econômicos, né? Perceba aí aquilo que tanto o Anderson, quanto o Sidney, quanto o Tomé comentou, né, sobre a dinâmica dos acontecimentos, né, da transformação digital no campo e no agronegócio, está acontecendo de forma tão presente, tão inequívoca, que seguramente todos nós aqui, nesse painel, não imaginaríamos que seria assim meses atrás, ou quiçá um ou 2 anos atrás. O que eu quero dizer com isso o agronegócio está, sim, sendo transformado, impactado pelo dígito. Essa é uma expectativa que, de certa forma, já vinha sendo, digamos, esperada. Eu arrisco a dizer mais, né? Nenhum outro setor, nenhuma outra disciplina, nenhuma outra área, né, de transformação impactará tanto o agronegócio como o componente digital. É claro que e com isso eu não quero dizer que as ciências agronômicas, ciências veterinárias, ciências zootécnicas não são essenciais para o negócio, de longe disso, são e continuarão sendo, né, todas as nossas disciplinas clássicas aí, de modelagem, de solo, de melhoramento genético, de fitotecnia, vão continuar sendo importantes, mas percebam que se a gente fizer uma análise rápida, né, da evolução histórica de qualquer cadeia produtiva agrícola brasileira, eu vou pegar aqui para hipotetizar, para ser sintético, as cadeias de grãos, há 20, 30 anos atrás, a média de produtividade brasileira, de grãos, um pelo outro, é da ordem de 1.500 a 1.800 quilos por hectare, ou seja, nós saltamos progressivamente a indicadores atuais da ordem de 3.000 a 3.500 quilos por hectare. Né? E observem que nos últimos 5, 10 anos, esse crescimento, ele praticamente sobe muito pouco, nós estamos chegando num platô, mesmo com todos os incrementos tecnológicos em várias disciplinas que nós estamos tendo. Quem vai dar retomada, né, para continuar tendo inputs super positivos de incremento de produtividade e, consequentemente, de produção, serão as ciências digitais. Né? Mais uma vez, desde um simples análise de banco de dados, desde uma simples gestão utilizando ferramentas de Big Data, desde o uso de sensores, passando aí pelo blockchain, como comentou o Sidney, que veio para revolucionar e para dar segurança às nossas transações, não só financeiras, transações de modo geral do agronegócio, até um olhar para gêmeos digitais. As tecnologias de gêmeos digitais estão vindo para ficar, né? Nós já temos plots e modelos aí em teste no Brasil, de sistemas de gêmeos digitais fazendo modelagem para corrigir problemas de sistema de produção agrícola, sim. E a hora que entrar para valer a computação holográfica, ou nós decolamos ou decolamos. Então, sim, o dígito veio para dar um novo paradigma para a agricultura, especialmente tropical e brasileira. Perfeito. Acho que o Sidney quer fazer um comentário? O Kleber, ele lê minha mente, impressionante. E olha que a gente não tinha conversado antes, né? É que essa turma da Ernst Young é fera, né? Então, a gente tem o relatório de vocês.
comentário muito legal, porque assim, o que a gente tem? Hoje, sem a tecnologia digital, vamos supor, se a fazenda do teu vizinho está com uma praga, ou se você está pegando fogo numa plantação de cana ou qualquer outra cultura, você esquece tudo e vai ajudar, você vai colaborar. Então, esse compartilhamento já acontece no dia a dia há muitos anos, né? Agora, imagine um mundo novo com você tendo informação digital da tua plantação, ou do vizinho, ou da praga que está acontecendo, onde você começa a compartilhar essas informações de uma forma muito mais acelerada. Hoje, uma plantação orgânica, você tem que isolar, quando você vai colher, você tem uma parte que você tem de fronteira com seu vizinho, você segrega, então tem toda uma perda de produtividade, porque você não sabe exatamente que tipo de impacto que você tem aí. Quando você começar a ter essas informações de forma capilarizada, levantada digitalmente, compartilhada de uma forma comum, isso tem um potencial fantástico, assim, muito legal, e assim, é o futuro, você ter esse compartilhamento da tua informação dos demais e ter essa colaboração. É um modelo Waze dado para o campo de uma forma muito legal, muito compartilhada, vai dar um outro patamar de produtividade e de continuidade porque quando você olha assim, o negócio do gafanhoto, né, as pragas, você olha isso aqui tudo com uma região só. Então, você tem que ir diminuindo esse tipo de impacto. Então, ter essa informação de pragas, insetos, culturas, e umidade, temperatura, isso é fantástico. Isso aí vai mudar muito e vai ser uma forma comum, todo mundo vai querer trabalhar com isso. Legal. Obrigado, Kleber, Sidney. Bom, temos uma última questão, dado o nosso tempo, né, que veio do Daniel Nunes, para o CPQD, que estendo aqui para o Tomé. Tá? Quais apoios estão sendo oferecidos às startups para direcioná-las a desenvolver produtos e serviços mais assertivos para esse novo cenário? Acho que, Fabrício, assim, até para não me alongar muito em função do tema, mas eu acho que tem algumas ações que estão acontecendo pontuais, né, que somadas, eu acho que é o principal apoio que o empreendedor está tendo nesse momento e para frente, cada vez mais, é o ecossistema mais maduro. Então, hoje não tenho dúvida o quanto tem de iniciativa, o quanto todos estão se aproximando, como eu falei, o produtor vindo mais para perto, grandes empresas, governo. Acho que ontem mesmo eu fiz uma ponte fiz uma introdução de um empreendedor na área de fintechs do agro, com o José Ângelo lá do MAPA, que está coordenando vários grupos de discussões, né? Você envolve o governo, o regulador, tem grande empresa, tem investidor, tem startup, ter essa conversa. Então, isso mostra o nível de maturidade, né, que a gente está alcançando, e esse é o grande suporte que o empreendedor hoje tem em relação ao passado. Quem tentou empreender no passado sabe, e que a gente vai ver cada vez mais, né, o sistema amadurecendo, mais capital disponível em diferentes formatos, grupos de produtores investindo. Então, acho que é um cenário muito positivo, e para o agro, então, atrair empreendedores de outras áreas para que venham resolver problemas do agro. Esse ecossistema maduro é fundamental, né? Excelente. Bom, pessoal, estamos caminhando para o final da nossa live, né? Gostaria de dar a palavra aos nossos convidados para que façam suas considerações finais acerca do tema das transformações e inovações no agronegócio brasileiro no mundo pós-pandemia. Começando pelo Anderson, por favor, Anderson. Bacana, obrigado, Fabrício. Bom, acho que na live aqui ficou muito claro, né, a visão de que a gente sim está passando por uma transformação, que ela se acelerou bastante, né, toda essa questão da digitalização no agronegócio. Tudo indica hoje, através de pesquisas, que o produtor ele está aberto para receber esse pacote de tecnologia, e a gente tem grandes desafios, que é fazer com que essa tecnologia chegue até o produtor, né? Então, quando a gente fala em poder inovar, poder fazer com que as coisas acelerem, a palavra que a gente entende como chave é a cooperação, que por muitas vezes veio aqui, né, entre esse grupo. Então, quando a gente consegue unir o ecossistema, né, agentes públicos, privados, grandes empresas, startups, com certeza a gente vai conseguir chegar até o produtor e principalmente olhar o principal problema com a ótica do produtor, né, o que de fato dói lá no dia a dia dele, para conseguir desenvolver, encontrar as melhores soluções para que ele consiga, de fato, ter uma melhor condição produtiva no seu dia a dia. Então, a mensagem que eu deixo é isso, assim,
a gente cooperando, certamente a gente tem uma condição muito maior e favorável de impactar positivamente cada vez mais esse setor do agronegócio. Excelente, Anderson. Obrigado aí pela participação. Agora, o Kleber, por favor, suas palavras finais. Muito bom, Fabrício. Antes de mais nada, quero mais uma vez agradecer a você, em seu nome, cumprimentar e agradecer todo o time aí do CPQD. CPQD é uma importante instituição, parceira do agronegócio brasileiro. Cumprimentar e agradecer aqui a oportunidade de estar com o Anderson, com o Cid, né, rever meu amigo Tomé. Precisamos nos encontrar mais, né, Tomé, para poder alavancar aí o próximo unicórnio do agro brasileiro. Ontem eu fiquei assim, radiante em saber da nossa contribuição, mesmo que indireta, e vida que segue. E deixar uma mensagem positiva aí. Eu não tenho dúvida que a pandemia destaca todos os problemas, tem contribuído para nós fazermos várias reflexões, não só no setor do agronegócio, inclusive como ser humano, como indivíduo, né, no aspecto da sociedade, agora, da humanidade. Agora, em relação ao agro, gente, eu queria deixar uma mensagem que aposte no agronegócio, né, principalmente para quem está nos ouvindo, e aposte na tecnologia, aposte principalmente na inovação. Se nós fizermos uma análise sobre os principais fatores que têm influenciado o incremento de produtividade, alavancado produção no agronegócio, o principal fator hoje é tecnologia. E eu arrisco a dizer mais, arrisco a dizer que em um horizonte de tempo muito curto, os indicadores e as métricas de mensuração de produtividade não serão mais quilos por hectare, litros por hectare, toneladas por hectare, ou arrobas, etc, etc. Serão, sim, tecnologia por hectare. A palavra de ordem é inovação vai continuar transformando o mundo e vai alavancar e posicionar o agronegócio com o principal destaque na agenda econômica do Brasil e do mundo todo. Um grande abraço, bom estar com vocês. Muito obrigado, Kleber. Agora passo a palavra para o Sidney, para suas considerações finais. Não, fantástico estar com esse time de peso aí, muito legal, obrigado, Fabrício, Kleber, Anderson, Tomé, fantástico poder compartilhar com vocês e com os demais as perguntas também dos ouvintes aí. Acho que a gente tem uma mensagem aqui, a gente estamos hoje numa plena produtividade, acho que a palavra do dia de hoje é produtividade, a gente viu esses números aí na mídia, etc. Acho que o próximo passo aí, como o Kleber comentou, é a sustentabilidade, um modelo mais sustentável, mais controlado, e vai ter muito valor essa parte de sustentabilidade do negócio, quando a gente vê o quanto isso você consegue ter essa visibilidade das organizações, dos produtores, para poder entrar em novos mercados. E a outra etapa aí que a tecnologia está viabilizando de uma forma muito rápida, e o produtor que era meio acanhado de falar de tecnologia, hoje ele já está incorporando, ele tem a sua visão de mobile, ele tem acesso a celular, ele tem os aplicativos de integração, a gente fala muito com o pessoal do café, então, assim, os produtores de médio porte, eles estão conectados, eles querem participar, eles querem exportar, eles querem poder fazer transações de vários tipos de negociação. A solução digital veio para esse mercado de médio e pequeno porte, então acho que a próxima etapa é realmente avançar, entrar nesses modelos mais colaborativos, de uma forma comum para todo mundo, vai harmonizar e homogeneizar toda essa turma. Excelente, Sidney, obrigado. Tomé, a última palavra é sua. Muito bom, obrigado aí pelo convite de novo aí, foi um prazer estar aqui com esse grupo de feras aqui, grandes parceiros, e eu pego um gancho na mensagem positiva do Kleber, inovação não tem volta, é a palavra-chave, então vamos nos preparar, né, você é uma grande empresa, um grande grupo produtor, um médio produtor, se preparar para aumentar a nossa capacidade de inovar, então testar 3 não é suficiente, porque não vamos testar 6, 10, sem dúvida, você vai estar na frente. Excelente. Tomé, muito obrigado. Bom, ficamos por aqui. Meu muito obrigado ao Anderson Pivoto, ao Kleber Soares, ao José Tomé e ao Sidney Nobre por compartilharem conosco um pouco do seu conhecimento ao longo dessa live. Obrigado também a todos que nos assistiram. Agora, convido a Sirlene. Sirlene, por favor, junte-se a nós. Estou aqui, tá fácil. Bom, pessoal, mais uma vez, excelente. Olha, muito bom mesmo.
Vocês foram ótimos. Aliás, vocês foram super objetivos, né, Fabrício? Pareciam que eram tantas perguntas, mas foi muito legal, deu para responder tudo, foi excelente. Então, mais uma vez, parabéns a todos, e mais uma vez aqui em nome do CPQD, agradecer por vocês terem aceito o nosso convite, muito obrigado por estarem aqui conosco, compartilhando tanto conhecimento, experiência, pontos de vista, enfim, muitíssimo obrigada, muito obrigado, Kleber, Anderson, Tomé, Sidney, nosso amigo Sidney aqui de casa. Pessoal, muitíssimo obrigada, viu? Foi um prazer e espero poder contar com vocês em outras, hein? Teremos outras, ok? Excelente. Muito obrigada. Obrigado a todos. Uma honra tê-los conosco, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, e a você que esteve conosco, né, durante esse tempo, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Muito obrigada. E como eu disse no início, né, da nossa live, essa é a nossa última live da nossa primeira série. Lembrando, então, que o tema geral dessa nossa série foi a questão as reflexões, né, sobre o novo cotidiano, sobre a perspectiva de tecnologia, segurança e inovação, e hoje encerramos essa série. Mas olha, em breve, muito em breve, estaremos lançando novas séries. E nessas novas séries, nós contamos muito com contribuições de vocês. De que maneira? Nós enviaremos muito em breve uma pesquisa para vocês que se inscreveram e participaram de 1, 2, 3, quem sabe das nossas 9 lives. Nessa pesquisa, nós esperamos ter de vocês feedbacks sobre essas, para que a gente faça de forma ainda melhor as próximas. E, além disso, também a gente espera receber sugestões de outros temas. Já temos alguns aqui em mente, mas esperamos receber feedback de vocês. Para a gente é muito importante que esses momentos gerem valor para vocês que dedicam esse tempo aqui nos assistindo, ok? Pessoal, muitíssimo obrigada, uma boa noite, um grande abraço a todos e até breve. CPQD. O que esse nome lembra você? Provavelmente você respondeu inovação ou tecnologia, não é mesmo? Afinal, inovar é o que a gente faz há mais de 40 anos. Tanto que, se você olhar bem de perto, tem um pouco de CPQD em todo lugar. Quer ver? Se eu preciso falar com uma loja, sou atendido por um robô que ajudamos a criar. E ele entende tudo que eu falo. Olha só. Qual a data de vencimento do meu boleto? Quando ele transforma isso nisso aqui, é tecnologia nossa. Seu boleto vence no dia 21. Nós também ajudamos a fazer com que tudo isso funcione do mesmo jeito, por telefone, no chat, no Facebook e por SMS. Quando o CPQD transforma todo esse atendimento em texto, a loja pode extrair informações muito importantes para que ela esteja sempre melhorando. Bom, agora que eu já falei com a loja, eu posso fazer minhas compras com tranquilidade. Afinal, com a solução do CPQD, é possível identificar e prevenir transações que eu não autorizei. E outra, para finalizar minha compra pelo celular, eu precisei da cobertura de internet, não é mesmo? Pois é, com a nossa tecnologia, a minha operadora sabe exatamente onde tem cobertura ou não. Quer saber onde mais tem CPQD? Quando estou no meu carro e pago o estacionamento ou o pedágio automaticamente, é a nossa inovação que faz com que essa transação seja cobrada corretamente. E no trabalho? Será que os gastos com telecom estão sendo bem investidos? Simples. Os especialistas do CPQD dão a resposta. Outra preocupação. Será que a operadora de saúde que foi contratada está preparada para combater perdas e desperdícios? Com tecnologia, elas podem fazer auditorias inteligentes. Que empresa não precisa inovar? Com a gente, você aproveita as tendências das tecnologias mais recentes com soluções feitas para o seu negócio. E quem vai testar seus novos produtos e validar a conformidade? Você já sabe. Sem contar que também estamos dando o maior apoio ao uso de internet das coisas com uma plataforma aberta onde qualquer pessoa pode experimentar.
Isso é CPQD. E tudo isso é possível porque buscamos ser protagonistas nas tecnologias que podem transformar o mundo. Apostar na tecnologia é estar conectado. Vem com a gente. Conecte-se ao novo.